Olá, Pai do Senhor Jesus, é sempre bom estar aqui. O nosso objetivo hoje é expor como a Bíblia nos ensina a ter sucesso no mundo corporativo. E aquilo que é importante para mim, talvez seja importante para você. Bom, na sexta-feira, o meu setor fez uma palestra muito interessante sobre os 7 hábitos do sucesso. E assim, eu fiquei vendo aquele psicólogo falar, né? A psicologia corporativista não é uma área que eu goste muito, mas existiram alguns pontos ali que eu aprendi e achei interessante passar para os irmãos, além de ter muito a ver com o contexto bíblico. Vamos entender primeiro o que é psicologia corporativa, né? Tem a ver com comportamentos, pensamentos e que eu desenvolvo para um resultado eficiente no meu trabalho. É basicamente isso, tá? E assim, foi muito interessante porque tiveram muitos aspectos que o psicólogo falou que tem a ver com a Bíblia, e aquilo que é importante para mim talvez seja importante para você. Bom, o versículo que me veio à mente foi Salmos, no capítulo 37, versículo 25, que diz o seguinte: Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, assim, é interessante porque Davi, ele faz uma declaração. Ele diz, olha, eu nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. E venhamos e convenhamos, por que a gente trabalha, não é? A gente trabalha para ter ali o pão garantido, né? Então, trazendo isso para uma percepção psicológica corporativista, seria dizer, eu nunca vi o justo não ter sucesso. Eu nunca vi o justo não concluir os seus objetivos e as suas metas. Porque, assim, vem comigo. Se uma pessoa não cumpre a sua meta, se ela não cumpre os seus prazos, se ela não dá conta do seu serviço, logo ela ficará desempregada, logo ela ficará sem recursos. Mas olha o que Davi fala, eu nunca vi o justo ficar sem recursos. Eu nunca vi, e é poderoso isso, porque ele fala o seguinte, eu nunca vi o justo ficar sem recursos, e essa graça, essa bênção se estende até os filhos, de forma que eu nunca vi também o filho do justo passar fome, mendigar o pão, ficar no aperto. Então perceba que o sucesso para Deus, o sucesso corporativista para Deus é ser justo, né? Irmã Larusca, como eu posso ser justa? Gente, tem tudo a ver com terapia cognitivo-comportamental. Eu li um livro esse final de semana, A Psicologia dos Justos. Não é uma psicologia, não é uma ciência, é um livro de 1500, escrito por um autor rabino, e ele explica ali algumas coisas em 1500 que a psicologia descobriu em 1900, né? Que é a questão do traço de caráter, em relação em que ele declara que nós podemos modular o nosso caráter, em relação a não deixar os nossos pensamentos automáticos, que a gente tem como modular os nossos pensamentos, modular o nosso comportamento. E eu não estou falando de um psicólogo, né, da década de 20, eu estou falando de um rabino da década do século XVI. Então, assim, é um conhecimento que deve ser levado em consideração. Eu li e fiquei, assim, surpresa com a quantidade de observações que esse rabino fez e que tem, assim, tudo a ver. Tem uma parte do texto que ele fala do ambiente, né? Que o ambiente também pode trazer frutos positivos, bênçãos positivas. Então, assim, você falar disso no século XVI, 1503,
é realmente um avanço, né, dentro de uma perspectiva psicológica. Gente, eu fiquei impressionada, eu não sei por que não me apresentaram esse livro na faculdade. Assim, eu tive leituras de ordem, enfim, persa, mas por que nunca me apresentaram esse livro de origem judaica? Eu não entendi. Gente, é rico. Quem puder, tá disponível em PDF, A Psicologia dos Justos. Leiam. Mas vamos lá. Lá nessa palestra que eu estive na sexta-feira, eu estava ensinando como a gente ter sucesso na nossa vida profissional, na nossa vida corporativa. E Salmos capítulo 37, gente, dá o passo a passo. Eu fiquei impressionada. Tudo que o psicólogo falava lá na palestra, eu falava, gente, versículo tal. Caramba, ó, tá no versículo tal, sabe? É muito interessante saber como a Bíblia é um dos livros mais ricos, né? Principalmente no comportamento humano. Então, vamos lá. Ele disse lá na palestra que cada um tem a sua meta, tá? Cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua forma. A gente tem que buscar aquilo que é importante para a gente, e aquilo que é importante para a gente não é importante para o outro. Eu preciso definir o que é importante para mim, o que é importante para o outro. Na gerência de equipes, eu preciso entender a história do outro, eu preciso entender o que motiva o outro, eu preciso entender o que me motiva. E aí a Bíblia, lá no Salmos capítulo 37, no versículo 1, diz assim, ó, não se dignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, ou seja, a injustiça. Porque justiça é equidade, é igualdade. Então ele diz, olha, não fica preocupado, não fica chateado, não fique indignado, não fique perplexo com quem é promovido fazendo fofoca, com quem é promovido puxando o saco, com quem rouba, com quem não é responsável com seus horários, com quem não é responsável com a sua função, com quem morcega. E às vezes acontece, às vezes a gente está dentro do setor, fala aquele cara, ele chega atrasado, ele não cumpre com as metas, ele não cumpre com os prazos, ele é totalmente responsável e ele, ganhou uma promoção. E talvez você que está aí, que chega na hora, que faz seu trabalho e tudo, você pensa, caramba, meu patrão não me valoriza. Meu patrão não vê os meus méritos, né? E é muito engraçado que nós, seres humanos, a gente tende a olhar muito mais o negativo, né? Que porventura apresentou um resultado positivo do que alguém que vem apresentando um comportamento positivo paulatinamente. O ser humano precisa, você que é chefe, você que é patrão, você precisa estar atento a isso, porque a gente tende a olhar sempre o funcionário ruim. Quando o funcionário ruim melhora um pouquinho, a gente, ai, que bom, a gente parabeniza, e aquele que é sempre bom, a gente não tem o hábito de ir lá e reconhecer o trabalho que ele desenvolve. Então, fica a dica. Mas olha o que Davi fala. Ele fala, não fique preocupado com aqueles que não fazem o seu trabalho direito. Faça o seu trabalho direito. Não fique preocupado com aqueles que continuam trabalhando, porque às vezes rola, né? Tipo, caramba, eu ganho o mesmo do que ele, eu me estouro e ele não. Às vezes não vale a pena. Vemos e convenhamos, bate na nossa cabeça, não vale a pena ser justo. Não vale a pena trabalhar direito, né? Porque eu ganho igual que o outro ganha, eu trabalho direito, o outro não trabalha. Então eu vou começar a avacalhar o plantão. Mas olha o que Salmos diz, não faça isso. Não fique indignado com a injustiça dos outros. Não fique indignado com a iniquidade dos outros. Não fique. Seja justo. Faça o seu trabalho. Faça aquilo que você foi pago a fazer e faça com excelência. Uma palavra de Paulo que eu gosto muito, que ele diz o seguinte, você que é servo, trate o seu senhor
como se o seu senhor fosse o Cristo, como se você estivesse servindo a ele. Você que é patrão, trate o seu empregado como se você tivesse Cristo como seu empregado. Ou seja, as relações que você tem precisam ser relações de justiça. Tanto você que é patrão, quanto você que é empregado. Então, se você está empregado, recebe aquele valor por aquele serviço, seja justo e faça o seu serviço, né? Não extrapole, tipo, não faça o que não é da sua função, não faça o que não é da sua competência, não faça o que você não é pago para fazer, mas faça aquilo que está dentro das suas competências fazer. Isso é justiça, tá? E aí lá no versículo 3 diz assim, ó, confia no Senhor e faz o bem. Confia no Senhor e faz o bem. Gente, o que é fazer o bem no meu serviço? É alguém precisar de ajuda, eu tá ali, se eu tiver de bobeira, eu sou solícita, é tratar bem, é tratar com educação, é tratar com respeito, às vezes é ser solidário, às vezes é buscar, a pessoa fica, porque no serviço só tem cobra, gente, não aceita isso, sabe, não aceita, se o seu ambiente de trabalho é um ambiente só de cobras, saia de lá, como diz o livro A Psicologia dos Justos, você precisa buscar a companhia de pessoas sábias, pessoas justas, pessoas inteligentes. Então, se o seu setor é feito só de cobra, se o seu departamento é feito só de cobra, se o seu serviço é feito só de cobra, sai daí. Porque não vai ser bom para você a longo prazo. Esse ambiente vai acabar adoecendo você. Então, assim, você precisa ter um ambiente favorável que você busque fazer o bem, que seja agradável, que seja legal, que tenhamos colegas de trabalho. Sabe, a gente passa 8 horas por dia com essas pessoas. Então, precisam ser ambientes saudáveis. Hoje, já se fala aí no RN5, que é a busca, né? É a busca, por meio de psicologia, de construir um ambiente saudável, porque ambientes de trabalho tóxicos adoecem o ser humano. Tá? Então, grandes empresas já estão investindo nisso, em ambientes psiquicamente saudáveis, para que os funcionários, de fato, não adoeçam. Então, assim, é importante. Olá, Vanessa. Então, assim, confia no Senhor e faz o bem. Confia no Senhor e faz o seu trabalho, confia no Senhor e seja gentil, seja cordial, seja bondoso, seja caridoso também no seu trabalho, tá? Não cai nessa de, porque tudo é uma competição, sabe? Não é, né? Não é, não deve ser. E se é, você precisa trocar de ambiente, tá? E ele fala o seguinte, porque aquele que faz o bem habitará na terra. Se você está falando ali do servo do campo, olha o que ele fala. Se o servo do campo, ou seja, o funcionário, ele faz o bem, ele vai permanecer no trabalho. Ele vai permanecer na terra, ele vai permanecer no serviço, ele vai permanecer naquela função. E ele fala, e verdadeiramente será alimentado. Ou seja, você não vai ser mandado embora se você fizer o bem. Olha isso. E aí, ó, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E aí, não é entrega o caminho do Senhor ao Senhor. É entrega o teu caminho. Quais são as suas metas? Quais são os seus objetivos? O que você quer nesse setor? O que você quer nesse lugar? O que você quer nessa loja? O que você quer nesse posto? O que você quer nessa lanchonete? O que você quer? Então, assim, é necessário primeiro você determinar qual é o teu caminho. Uma coisa que eu achei interessante na palestra é que ele falou assim, tem um trecho de Alice no País das Maravilhas que diz assim, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, assim, primeiro você precisa ter o seu caminho. Você precisa ter um caminho. Qual é a tua meta? Qual é o teu objetivo nesse lugar? Né? Lembrando que exemplo, né, a gente tem aí a questão do funcionalismo público, e aí dentro do funcionalismo público não tem essa de promoção, né? Você tem que fazer uma prova e tudo mais. Mas, via de regra, em todos os outros lugares, você tem uma meta, você tem um objetivo, né? Você tem uma promoção. E aí, dentro disso, você quer essa promoção, você não quer, você está ali por quê? É por um tempo, porque tem gente que trabalha
Não é porque quer crescer na empresa, é porque ele quer comprar a casa dele, o carro dele, quer terminar a faculdade. Enfim, é um caminho. Né? Às vezes o objetivo principal dele não é aquele lugar. O objetivo principal dele está fora daquele lugar. Então, assim, qual é o teu objetivo? Está dentro? Está fora? Qual é o teu caminho? Qual é a tua meta? É o primeiro ponto. O segundo, você já estabeleceu isso como meta para a sua vida? Sim, agora entrega ao Senhor. Pega essa meta e entrega ao Senhor. Confia nele. Faz a tua parte, seja justo, faz o bem, põe a tua meta, confia nele e o mais ele fará. Aí ele vai te dando sabedoria, vai te dando estratégias, vai te dando metas, vai te dando prazos, enfim, vai te fortalecendo para que você aí consiga os seus objetivos, porque é o que a Bíblia diz. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Bom, versículo 8. Lá um palestrante disse que a gente não pode deixar as nossas emoções se perpetuarem de uma forma negativa, porque as relações no trabalho têm 4 aspectos, né? Tem o ganha-ganha, onde todo mundo negocia para que todos ganhem naquela relação de trabalho. Tem o aspecto ganha e perde, onde uma pessoa ganha, outra perde, outra ganha, e a relação perde-perde, onde todos os elementos daquela relação de trabalho perdem. Nesse contexto, ele fala o seguinte: existe uma situação em que todos perdem. Qual? A situação em que há desequilíbrio emocional. É um ambiente de furor, é um ambiente de raiva, é um ambiente de desequilíbrio. Ele fala que nesse tipo de ambiente não é possível fazer uma negociação que seja favorável. E aí olha o que a Bíblia diz: deixa a ira e abandona o furor. Não se apresse em fazer o mal. Gente, eu sei que é muito difícil, gente. Olha como é difícil. Como é difícil quando a gente toma aqueles break que a gente não merece, né? Quando a gente é cobrado de uma coisa que a gente fez. Olha, a injustiça é um negócio que dói muito, caramba. Principalmente quando você é uma pessoa que costuma agir com justiça. Nossa, é horrível, dá vontade de estourar tudo. A ira vem assim. Mas olha o que Jesus, olha o que Davi me ensina. E Jesus também, né? Ireis, mas não pequeis. Olha o que Davi me ensina: abandone o furor. Então, naquele momento, quando vem aquela raiva, aquela vontade de mandar todo mundo pro raio que o parta, você tem que respirar fundo, contar até 10 e abandonar a ira. Porque, querendo ou não, nós, seres humanos, a gente tem uma mente perversa. A gente pensa: agora eu vou fazer assim, agora eu vou fazer assado, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, agora eu vou chegar atrasado, agora eu não vou bater meta, agora eu vou... A gente tem essas maluquices. Só que olha o que a Bíblia diz: abandone a ira. Rejeite a ira e abandone o furor. Ó, abstrai, esquece, deixa pra lá, tá? Não faça o mal com o mal, sabe? Não planeje o mal. Eu acho interessante porque nesse livro da Psicologia dos Justos, ele fala que a ira, ela é resultado de um contato. Ele não fala com essas palavras não, mas eu vou usar, que eu vou me ater a Freud. Diz que a ira, né, a crítica injusta, ela causa ira porque fere o nosso narciso, o nosso ego, o nosso eu, né? Ele diz o seguinte: olha, se alguém chamar a sua atenção, te criticar publicamente, olha o que o livro fala desse rabino. Ele fala assim: se alguém chamar a tua atenção publicamente, não se ire, porque talvez seja Deus, olha isso, talvez seja Deus testando você. Talvez seja Deus orientando você. Mas se porventura não for, se for uma crítica de fato injusta, também não se ire. Porque talvez a postura do justo é ter uma atitude de compreensão. E, gente, vou falar uma coisa.
a nível psíquico e a nível espiritual. Ninguém fica livre da consciência. E se porventura você tiver um chefe, um gerente que não tem consciência, pula fora, porque lidar com narcisista ninguém merece. Vai acabar adoecendo você. Mas se porventura você não está lidando com um narcisista, gente, a consciência dói, né? Então, assim, e aí, depois que ele fala sobre isso, ele fala o seguinte, ó, se a parte do furor, o livro de psicologia diz, e se porventura essa crítica pública, feita publicamente, for injusta, também não se ire. Porque a justiça irromperá como a luz. E é interessante porque lá no capítulo 11 diz o seguinte, ó, contudo, os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. Gente, vou falar como chefe, né? Às vezes, uma pessoa, ela tem muita competência. Às vezes, ela faz o trabalho dela muito bem. Uma pessoa técnica, uma pessoa perfeita no seu fazer. Só que quando se trata de um desequilibrado emocional, a gente pensa duas vezes antes de dar uma promoção. A gente pensa duas vezes antes de ampliar uma carga horária. A gente pensa duas vezes antes de dar mais turmas para esse funcionário, para esse professor. Por quê? É porque falta competência? Não. É porque falta técnica? Não. Falta equilíbrio emocional. Então, olha como o que é, como o coeficiente emocional também é uma habilidade importante. E aí, de repente, você está de frente de uma pessoa que nem é tão técnica, de frente de uma pessoa, está na frente de uma pessoa que nem é tão boa, mas por ela ser centrada, equilibrado, manso, tranquilo, faz com que você invista nessa pessoa, entende? É muito difícil você conseguir reconhecimento da sua justiça se você for um desequilibrado emocional. Vai ser muito difícil as pessoas olharem as suas habilidades, as suas competências, né? O seu valor profissional se você for um desequilibrado emocional. E é isso que Davi fala aqui. Ele fala, ó, não se ire, não tenha furor, não pense o mal, não desequilibre, não surte. Já aconteceu de eu conversar com algumas colegas que trabalham no mesmo ramo que eu, e elas dizer, muito boa, mas maluca. E aí, por ser muito boa, mas ser maluca, ela acaba fechando portas de promoção. Poderia vir como uma coordenação, poderia pegar enfim, uma outra jornada de trabalho, mas é maluca. Quem confia no maluco? Então, quando você deixa a sua ira, quando você surta, quando você toca o terror, quando você se desequilibra, você fecha as portas do corporativismo. Fora que é uma relação de perde-perde e ninguém consegue lidar com isso, tá? Mas o manso, ele herda a terra. O manso, ele fica. O manso, ele ganha respeito. O manso é tratado, as pessoas conseguem ver as obras de justiça dele porque ele é manso. Tá certo? Eu acho interessante, seja manso. Manso porque o manso herdará a terra e ele terá abundância de paz. Gente, quem não quer trabalhar com uma pessoa cheia de paz? Quem não quer conviver com uma pessoa cheia de paz, né? Então, assim, busque a mansidão para que você se deleite na paz, né? Para que você seja aí, a Bíblia diz, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, né? Acho interessante. Versículo 16. Vale mais o pouco com justiça do que as riquezas com a injustiça ou com a impiedade. Assim, às vezes existem alguns setores que rolam corrupção, né? Rolam, enfim, aquele desvio. De repente você trabalha aí. Existem lugares, né? Que você tem ali a oportunidade de trabalhar com dinheiro e aí existem esses desvios, esses jeitinhos.
E olha o que a Bíblia diz, não caia nisso. Não se corrompa. Não seja corrupto. Não seja injusto. Não lance mão do que não é seu. Sabe? Um valor assim que a minha mãe incutiu em mim, que eu tenho muito valor, é não pegue o que não é seu. E se for seu, peça. Se não for seu, peça. Quebrou, fala que foi você que quebrou. Sabe? Sumiu, fala que foi você que sumiu. Gente, uma coisa que eu, como chefe, posso falar, uma coisa que é insuportável é um funcionário que não assume as consequências do que faz. Gente, isso dá uma raiva. Isso tira o teu caráter, isso tira o teu brilho, isso tira o teu valor profissional. A pior coisa que existe é lidar com pessoa que rouba, lidar com pessoa que fica dando jeitinho, fazendo serviço de qualquer jeito, e quando a bomba estoura, você fala, fulano fez, ai, não fiz não. Que quebra, gente. Pessoas que quebram as coisas e dizem que a cara mais lavada do mundo, ai, não fui eu. Você sabe que foi, que só estava a pessoa dentro da sala. Então, assim, só estava a pessoa naquele ambiente. Então, assim, seja justo. Foi você que fez? Poxa, errei, desculpa, fui eu que fiz. Foi você que falou? Poxa, fui eu que falei, fui eu que orientei, desculpa, não vou fazer mais, vou tomar cuidado para não fazer. Fui eu que quebrei, desculpa, desconta aí do meu salário. Desconta, às vezes, quando acontece de alguém quebrar um equipamento que o funcionário diz assim, pô, quebrei, desculpa. Quanto foi? O prejuízo foi muito grande? Aí o patrão fala, não, deixa. Se não for suvina, se não for também, porque tem patrão que só Jesus na causa, né? Mas se for uma pessoa consciente, vai dizer, não, deixa. Mas quando a pessoa fica enrolando, e você pergunta para um, pergunta para outro, pergunta para um, pergunta para outro, quem foi que quebrou, e ninguém assume, você sabe que foi o cara, dá uma raiva. Então, assim, seja justo, sabe? Não pegue o que não é seu, não enriqueça roubando, não enriqueça sendo corrupto, sabe? Isso vai desmoronar sobre a sua cabeça, isso não é legal, isso vai trazer, não é postura de filho de Deus, né? E fora que a gente já viu aí situações de pessoas que roubaram pai, roubaram mãe, roubaram no serviço. Eu conheço pessoas, gente, que roubaram todas as oportunidades que tiveram. Eu tive um rapaz aqui que trabalhou aqui há muito tempo atrás, ele não tinha nenhum emprego, a gente colocou ele para trabalhar aqui, o menino roubou. Aí eu fico pensando, vai me indigar? Vai, porque você fecha todas as portas que você abre com a desonestidade. A desonestidade fecha portas que você nem imagina. Às vezes, você acha que é só uma coisinha, mas aí, exemplo, alguém que trabalha no mesmo ramo do que eu e fala assim, contrata fulano, eu digo, não contrata não, porque é ladra. Você acabou de fechar uma porta, porque a gente fala, a gente comenta, a gente troca. Então, assim, é importante que você sempre seja justo e faça o que é certo fazer, o seu trabalho, tá? Não roube nada de ninguém, não busca aí melhores condições de vida, pegando aquilo que não é seu, enfim, tal do jeitinho brasileiro. Não faça isso. Isso a longo prazo, eu estou falando de uma postura de justiça e ética que fará com que você e seus filhos não mendiguem o pão, né? Não de um ganho temporário, né? Bom, e interessante que também o bom comportamento abre portas, né? Às vezes, por algum motivo, teve um professor que trabalhou aqui e a gente, infelizmente, teve que dispensá-lo. E aí eu vi ele em um outro contexto, e aí eu estava, enfim, supervisionando aquela escola, e aí eu o vi lá. E aí eu falei, ótimo professor, muito bom, comprometido, chega na hora, é bom professor, ele é comprometido com a aprendizagem dos alunos. Então, assim, o bom comportamento também abre portas que você nem imagina, tá? Vamos lá. E aí, por fim, vem a promessa de Deus. Quando você é manso,
quando você afasta o furor, quando você confia em Deus, quando você cria metas, mas confia no Senhor, quando você não tem orgulho aí, né, quando você não copia comportamentos iníquos, né, aí vem a promessa. Olha isso, olha a força disso, gente. E olha, eu faço das minhas palavras as palavras de Davi. Eu nunca vi um pai justo, uma mãe justa, criar filhos justos. Pode olhar aí. Pode parar, bota a mão na consciência aí e pensa. Eu nunca vi um homem justo passar aperto. Eu nunca vi. O que eu vejo é gente sem vergonha, gente safada, gente sem escrúpulos, gente que não gosta de trabalhar, gente que gosta de tirar vantagem dos outros. Isso aí tudo eu vi. Gente orgulhosa, sabe? Gente que não aceita conselho, que não aceita regras, que não aceita normas. Gente que não obedece o que é colocado, o que é posto, quer fazer as coisas do jeito que quer. Realmente, essas pessoas vão ficar a ermo. Vai abrir uma porta, duas, três e vai fechar tudo. Agora, o cara, quando ele é bom de trabalho, quando ele é justo, quando ele é honesto, quando ele é manso, quando ele é responsável, gente, as portas não se fecham. Pelo contrário, a gente que contrata, a gente fica pedindo, pelo amor de Deus, para achar alguém que trabalha direito. A gente fica, pelo amor de Deus, por favor, que essa pessoa faça o trabalho dela direito. Porque eu não sei o que está acontecendo com essa geração, gente. Tá brabo, tá difícil. O mínimo. Chegar no horário, fazer seu trabalho. Assim, o mínimo tá difícil. Né? Tá complicado o negócio. Uma geração difícil. E aí uma pessoa que não tem responsabilidade, que não chega no horário, não faz o seu trabalho direito, sempre tem que ter alguém para ficar ali, vambora meu filho, vambora minha filha, vambora meu filho, ali supervisionando a pessoa, né? Essa pessoa, ela logo vai embora, ela logo vai ser substituída por outra. Mas uma pessoa que é justa, ela tem seu serviço garantido, e dependendo da empresa, ela ainda consegue serviço para o filho, para a nora. Eu tinha uma amiga que ela trabalhava, ela era muito trabalhadora, muito justa, sabe? Ela era, assim, uma mulher muito trabalhadora. Gente, ela colocou o filho lá, ela colocou a nora lá. Por quê? Porque você pensa assim, se o pai é assim, o filho também é. Se o pai é um homem justo e trabalhador, é honesto, o filho também é, porque a semente não cai longe da árvore. Então, olha que legal, o pai e a mãe que são justos, trabalhadores, honestos, éticos, vão gerar filhos trabalhadores, honestos e éticos. E aí esse filho também vai trazer essa carga, né? Então ele também será abençoado. Tá? Ah, Larusca, mas eu sou honesta, trabalhadora, ética, o meu filho não é. Bom, então vai buscar terapia para a gente entender qual foi a desarmonia desse lar. Mas, via de regra, um pai realmente honesto, íntegro, com ética, ele vai gerar filhos com esses mesmos valores, porque os valores são gerados lá na família, tá? Bom, concluído aqui o texto bíblico, dentro do ambiente corporativo, eu não vou me estender muito. O palestrante, na palestra de sexta-feira, falou de 7 hábitos, né? E eu achei muito interessante porque ele deu ali uma pincelada, não nesses termos que eu vou falar, mas ele deu uma pincelada no TCC, né? E eu queria explicar como que a gente pode usar a terapia cognitivo-comportamental dentro do ambiente corporativo, tá? Primeiro, a gente precisa entender, eu vou tentar linkar TCC com justiça, tá? Vou dar um exemplo. Supondo que eu seja uma pessoa com muita raiva, eu tenho um problema de raiva, tenho mesmo, tá? Eu tenho um problema de raiva, eu tenho um problema de conter a minha raiva.
Então, assim, para eu ser justa, eu não posso ter ira, eu tenho que ser mansa, né? Bom, só que nós somos diferentes. Dentro de um ambiente justo, como é que você é justa com pessoas que são diferentes? Primeiro eu preciso conhecer a pessoa, tá? Primeiro, mas como eu conheço uma pessoa que trabalha comigo? Como que eu conheço a minha equipe, né? Primeiro eu preciso escutar. E aí você que é gerente de equipe, você que é chefe de equipe, você que tem uma empresa, né? Ou você que é um funcionário, é um colaborador, enfim, precisa aí mediar suas relações de trabalho. A primeira coisa que você precisa fazer é escutar. Se você não escutar, você não vai ser justo. Se você não escutar, você não vai ser justo. Porque para ser justo, para ser igual, para ter equidade com pessoas diferentes, eu preciso escutar. E a escuta, ela é uma postura de um ambiente saudável. Pessoas que estão em um ambiente saudável costumam se escutar. E o que é antagônico à escuta? A arrogância, tá? O arrogante, ele não escuta. Você vai dar uma orientação para um colaborador, ele vai dizer, tá, já sei. Arrogância. Ou então, você que é funcionário, você vai falar algo para o seu patrão, e ele, não quero saber de nada, não, é do jeito que eu quero e pronto, e acabou. Isso é arrogância. Então, assim, a arrogância, ela é antagônica à escuta. Então, no ambiente que eu tenho escuta, eu tenho um ambiente justo. Um ambiente que eu tenho arrogância, além de eu ter um ambiente tolo, eu vou ter um ambiente tóxico, tá? A segunda coisa, eu preciso ter empatia, tá? Eu escuto e eu me coloco no lugar do outro. Eu escuto e tento racionalizar com a cabeça do outro, com as emoções do outro. Então, não é só escutar, é escutar e me colocar no lugar do outro. Qual é o contrário de empatia? A avareza. Então, não adianta eu escutar se entrar num ouvido e sair pelo outro. Não adianta eu escutar se eu não tentar me colocar no lugar daquela pessoa. Não adianta eu escutar e fazer ouvido de mercador. Eu preciso escutar e me importar. Porque se eu escuto e não me importo, isso é avareza, isso é egoísmo, isso, enfim, todos esses, esses sentimentos idiotas, sabe, que deturpam o ambiente de trabalho. Avareza, egoísmo, competição, inveja, tudo isso o psicólogo falou lá na palestra, eu achei super interessante aqui aplicar o TCC em conjunto com a psicologia dos injustos, dos justos. Inclusive, nesse livro, o judaico da psicologia dos justos, fala justamente isso, né? De buscar a escuta, de buscar compreender, de sempre se colocar inferior aos outros, sempre na postura de aprender com os outros. Achei muito interessante. E, por fim, aprender com os outros, a gente tem a humildade. Então, é importante você ter consolidado que você vai errar, que você vai falhar, que você não é perfeito, né? Que você tem limitações, que você não sabe de tudo. Mas eu tenho 50 anos no ramo, você não conhece tudo. O mundo está em constante transformação, né? A educação, meu ramo é a educação. A educação há 20 anos atrás é muito diferente do que hoje. Eu não sei tudo. Aliás, eu não sei nada comparado ao mundo que é a educação, né? Então é importante essa humildade de reconhecer que você não sabe de tudo, que você sempre é um aprendiz junto ao mundo, né? O contrário da humildade é o orgulho. Eu sei de tudo, né? Eu controlo tudo, eu dou conta de tudo, né? Existem assim, é muito complicado quando você contrata um professor de anos de prática e ele vem com esse arcabouço do orgulho. E assim, ele não consegue entender a filosofia, ele não consegue entender a didática, ele não consegue entender a base teórica da escola, que é nova,
porque ele está enraizado ali na questão do orgulho. É muito complicado, porque o orgulho, ele te engessa, né? Não é questão de você se sentir o máximo, não é isso, você pode sentir o que você quiser. A questão é que o orgulho engessa. O orgulho não deixa você buscar o novo. O orgulho não deixa você se atualizar. O orgulho, ele não deixa você estar nessa posição de aprendiz. E aí você acaba ficando desatualizado dentro do mundo corporativo. Mas dentro desse livro da Psicologia dos Justos, né? E também da Bíblia, né? Quando você se coloca como um aprendiz, você está sempre em um estado de aprender. E quanto mais você aprende, mais você sabe. Quanto mais você aprende, mais atualizado você fica. Quanto mais você aprende, mais competitivo você fica. Quanto mais você aprende, mais habilidade você constrói. Quanto mais você aprende, mais competente você fica. Então você acaba aí seguindo aquilo que Jesus fala, né? Que aquele que se humilha, ele é exaltado, né? As relações, elas ensinam muito. É importante a gente ter essa postura humilde para que a gente possa ficar em um estado de aprendiz todas as vezes que forem necessárias. Bom, e aí ele fala que se você detectou aí na sua vida, né? E aqui eu vou falar, aplicou ali analisou a sua vida corporativa, viu que você tem orgulho, viu que você tem avareza, no meu caso, tem ira, viu que você tem arrogância. O que você tem que fazer? Primeiro você tem que detectar esses problemas, né? Então, detectei esses problemas? Pois bem, primeiro, detectou os problemas? Segundo, você precisa ver por que você reage dessa forma, né? Que pensamentos que vêm à sua cabeça que faz com que você reaja dessa forma. Bom, vamos entender aqui o seguinte. Eu, por exemplo, gente, eu tenho muita dificuldade com quem grita. Muita dificuldade. Eu não consigo lidar com um patrão que grita, sabe? Eu falo muito alto, né? Mas o grito, aquele grito histérico, sabe? Eu não sei lidar com isso, eu fico muito nervosa, sabe? Eu fico muito nervosa mesmo. É com trauma da infância. Então, assim, perceba que existe ali um ambiente externo, o grito. Mas como eu vou lidar com essa percepção do grito é interno. Vou dar um exemplo. Quando alguém grita comigo, eu fico com muita raiva. Dá vontade de sentar e um tapão. Vou ser muito sincera, a ira vem aqui, ó, no talo. Eu tenho que respirar, já aprendi a respirar. Tem que respirar até 10, contar até 20, entendeu? É complicado. Usar umas palavras torpes na minha mente para poder eu conseguir me conter. Só que, quando exemplo, minha filha, por exemplo, né? Quando eu grito com a minha filha, ela tem uma reação totalmente avessa da minha. Ela fala, mãe, o que foi? Por que você tá nervosa? Eu tenho vontade de estabacar, ela não. Por quê? Porque todas as vezes que havia um ambiente lá na minha infância de grito, logo depois vinha bolacha. Por isso que eu quero bater, porque na verdade eu quero me defender. Quando eu grito com a minha filha, geralmente eu grito e depois eu choro. Né? Então, ela já entendeu que o meu grito, de certa forma, é um desequilíbrio. Por quê? Mas eu nunca, depois de gritar, estabaquei ninguém. Então, a relação que ela tem com o grito é diferente da relação que é diferente da relação que eu tenho com o grito. E isso interfere lá no seu mundo corporativo. Oi? Já vou. Isso interfere muito no seu mundo corporativo. Porque você não deixa a sua psique em casa e vai para o trabalho sem psique. Você leva a sua psique junto para o trabalho, né? Então, assim, lá no meu serviço, quando figuras, principalmente figuras superiores a mim, gritam, né? Então, assim, nossa, me desequilibra. Peraí, filha, só um pouquinho, mamãe tá ocupada. Tá, pede a Sofia. Bom,
Pensando nisso, eu preciso entender por que esse comportamento, essa percepção, o que ela provoca em mim? Raiva, medo, angústia. Mediante a isso, essas emoções, elas produzem que pensamentos? Esses pensamentos fazem eu reagir como? É isso, gente. Percebi um comportamento, um elemento externo. Esse elemento externo me provoca que emoção? Essas emoções me provocam que pensamentos? E esses pensamentos fazem com que eu reaja como? Eu achei muito interessante porque o livro de Psicologia dos Justos, ele fala que a justiça não está em controlar os elementos externos. A justiça não está em controlar as emoções, você vai sentir. A justiça está em organizar os pensamentos. E a partir daí, reagir de uma forma diferente. Então, vou dar um exemplo. Quando alguém grita comigo, eu sinto medo, eu sinto raiva, eu penso, tá querendo, enfim, me agredir. Aí o que eu faço? Se você tá querendo me agredir, logo eu vou me defender. E aí eu estabaco. Entendeu? O que seria a justiça e o que eu tenho desenvolvido, que é muito difícil, porque a ira é um dos sentimentos mais difíceis de se conter. É um dos mais fortes, né? A agressividade, ela é latente, a gente precisa dela para viver, mas tem que modulá-la, senão ela vira um risco. Então, assim, quando alguém grita comigo, eu sinto medo, eu sinto raiva, e aí, quando vem o pensamento, estão querendo me bater, eu penso, opa, estão querendo me bater mesmo? O que está acontecendo? Estão gritando comigo por quê? Tá com razão? Não tá com razão? Eu fiz isso? Eu não fiz? Tá certo? Tá errado? Como vou reagir? Não vou reagir. Ou vou reagir. Ah, eu errei mesmo. Ela tá gritando, não tem por que gritar. Ele tá gritando, não tem por que gritar. Gritar não é legal. Mas o que eu fiz? Eu contribuí para esse grito? Na parte que eu contribuí, vou fazer o que com isso? Vou pedir desculpa? Não vou me retratar? Dá para consertar? Entendeu? E aí, quando eu estou ali modulando, questionando, interrogando os meus pensamentos, automaticamente eu estou avaliando e analisando a minha reação. Então, até para quando eu estou pensando, eu estou equiparando, eu estou tornando justos os meus pensamentos. E a minha forma de reagir vai ser uma reação mais justa, mais igual, mais bondosa, mais mansa, sem furor, tá? Então o segredo é esse. É muito rápido. Quando eu pensei, eu já fiz. Quando eu pensei, eu já falei. Quando eu pensei, eu já agi com arrogância. Quando eu pensei, eu já agi com orgulho. Quando eu pensei, quando você pensar, quando você sentir o desconforto, você treina a sua língua e fecha a sua boca. Porque uma coisa que eu costumo dizer dentro de quem faz terapia cognitivo-comportamental comigo é que assim, modular um comportamento ruim é igual você tentar parar um carro. Não dá. Você vai tentar parar um carro andando a 100 km por hora, você não vai conseguir. Primeiro você precisa parar o carro, para depois mudar ele de sentido. Então, o comportamento ele é muito parecido com isso. Você não está conseguindo adotar um comportamento mais sadio, não fale nada. Para o carro. Para o comportamento. Não tenha comportamento nenhum. Vou dar um exemplo, isso serve até para a família, né? De repente você pai, mãe, teve uma educação muito violenta e você acha que a educação ela também é a base de violência. Agora você entendeu que a violência não educa ninguém, mas você sente a raiva. E na hora da raiva você buf, quando vê já foi. E aí como é que eu modulo isso? Eu vou parar, vou trocar a bufetada por um diálogo, né, de ação, de reação, um diálogo construtivo, dialógico? Não. Agora não.
Agora eu tenho que aprender a lidar com a raiva. Como? Para o carro. Tá? Então, assim, o que eu vou fazer? O guri fez alguma coisa que te estressou. A Damássia tá aqui, ó, gritando aqui horrores. O meu eu interior quer ir lá e dar uma estabacada nela, mas eu sei que bater em filho não é legal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, ó. Agora eu já consigo acolher ela, dar um abraço, mas no começo, o que eu fazia era só me trancar dentro do quarto e esperar a raiva passar. Então é mais ou menos isso. Você vive numa situação de um ambiente tóxico, a primeira coisa que você vai fazer para trocar esses seus comportamentos destrutivos por comportamentos construtivos é para o carro. Se você batia a boca, você não vai bater mais. Se você gritava, você não vai gritar mais. Sabe? Fecha a boca, pega a língua, cola ela no céu da boca, esquece ela aí, até você se acalmar. E você vai ver que com o tempo, você vai vendo na omissão, você vai vendo que na inércia, você vai encontrar um lugar seguro. E a partir dessa inércia, o próximo passo ideal é que você esteja fazendo terapia, que você vai, nessa inércia, você vai pensando no que aconteceu, e aí pensa outras formas diferentes de agir que não no grito. Outras formas diferentes de agir, senão na arrogância. Outras formas diferentes de agir. Sai do automático. É isso. Sai do automático. Gente, e aí, eu sei que ser justo é muito difícil. Eu sei que ser justo é muito complicado. Eu sei que ser justo, ser manso, ter responsabilidade, ter ética, é muito complicado. Mas a Bíblia diz que os justos não ficam desamparados. E a descendência do justo não mendiga o pão. Então, esse é o motivo pela qual Deus e a própria vida, né, esse livro, Salmos e Provérbios, Eclesiastes, são livros de adoração, principalmente de sabedoria. Então, perceba aqui que não foi algo revelado por Deus, né? Foi algo que Davi, olhando o mundo, percebeu. Né? Eu olhei o mundo, eu observei o mundo e percebi que o justo não é desamparado. E a descendência do justo não mendiga o pão. Se você quer ter sucesso, um sucesso consistente, se você quer ter um sucesso seguro, um sucesso que seja firme, que seja duradouro, que seja que tenha realmente frutos reais na sua carreira, que são avanços de fato significativos. Não é um boom na sua carreira, é um crescimento firme, é um crescimento seguro da sua carreira, né? Se você realmente quer ser reconhecido no ambiente corporativo em que você trabalha, seja justo, tá bom? Paz, fica com Deus.